Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui da Base Treinamentos. E pessoal, na aula de hoje eu vou mostrar uma ferramenta bem bacana para vocês, que é o Log Miner. É uma ferramenta que a gente utiliza quando a gente precisa fazer a leitura tanto do GDUS quanto dos Archive Log Files. Então vamos lá pessoal, vou fazer o de praxe, tá? Primeiro passar um overview, falar alguns pontos importantes aí do Log Miner, depois a gente já parte para a prática, coloca a mão na massa e mostra de fato como que utiliza essa ferramenta bem bacana aí na prática. Antes da gente começar, pessoal, se vocês querem se tornar DBA Oracle nesse ano de 2023, não deixe de conhecer a nossa formação DBA Oracle Pro. O link vai ficar aqui na descrição do vídeo, a formação completa, do básico até o avançado. São mais de 14 módulos para você dominar o banco de dados Oracle nesse ano de 2023. Tá bom? Não deixe de conhecer, link na descrição do vídeo. Então vamos lá, pessoal. Vou colocar aqui em modo de apresentação. Vou ativar aquela nossa canetinha para a gente poder marcar alguns pontos importantes. E como eu falei para vocês, para que serve o Log Miner? Fazer a leitura do Redu e também dos Archive Log Files. Tá? Ferramenta bem bacana e bem útil, poder resolver alguns problemas. Eu já vou falar para vocês um case que aconteceu comigo e a gente conseguiu resolver com o Log Miner. Entre esse case, né, a gente também pode utilizar, por exemplo, o Log Miner quando a gente precisa identificar, por exemplo, erros da aplicação. A gente consegue fazer a leitura tanto do Redu quanto do Archive para poder verificar isso, auxiliar em alguma recuperação de transação, realizar auditorias, né? A gente grava as transações lá dentro do banco de dados, a gente também pode utilizar para auditoria. E um case que aconteceu comigo já algumas vezes, não foi uma vez só, e eu utilizei o Log Miner para resolver, foi o seguinte, pessoal. A gente atende várias empresas e a gente consegue fazer a verificação do mapa de archive, né, do banco de dados Oracle. O que é isso? A gente, com esse mapa, a gente sabe quantos switches estão ocorrendo por hora durante todo o dia. A gente vai gerar um mapa, são vários dias ali que a gente tem, dia 1, 2, 3, 4, e todas as horas do dia ali a gente sabe a quantidade de archive que são gerados ali. Então o que estava acontecendo às vezes? A gente vinha tendo uma geração de archive mantendo um padrão, vamos supor, 10 gerações por hora, e aí do nada aumentou para 50. Começou a gerar 50 archives por hora. O que isso impacta? Principalmente consumo de disco. Né? Acaba estourando disco, porque gera um monte de archive que não era para gerar, a gente não estava prevendo isso. Aí estoura disco, às vezes para o banco. Então isso não é um problema. Muitas das vezes a gente tenta identificar através do banco de dados qual é o processo que está causando essa geração absurda de archive log. E a gente não consegue. Para isso entra o Log Miner. Aí o que eu faço? Eu pego aquele período, né, que aumentou a quantidade de archive, pego algumas horas ali para a gente analisar, habilito o Log Miner para fazer a leitura daqueles archives ali e vejo qual foi, por exemplo, o objeto que sofreu a maior quantidade de DML naquele período. Por exemplo, insert, delete, update. E aí a gente vê a tabela A sofreu 10 milhões de inserts. A gente fala, putz, é esse cara aí então. E aí a gente vai começar a investigar. Faz sentido ter 10 milhões de inserts nessa tabela? Ah, não faz. Beleza. Da onde que está vindo isso? Ah, vem do módulo tal. Então, será que não pode estar em looping? Será que não pode ter tido um erro, né? Deu algum erro que ocasionou isso daí? E a partir daí a gente começa a investigar e soluciona o problema. Já tive vários casos desse daí e a gente sempre conseguiu resolver com o Log Miner. Tá? Ferramenta muito útil aí no dia a dia no mercado de trabalho. Então vamos lá. Contado essa história, alguns objetos de configuração importantes do Log Miner, vou listar 4 aqui para vocês, são os seguintes. O primeiro é o Source Database. O que é o Source Database? Banco de dados de origem. Banco de dados de produção, basicamente onde são gerados lá os GDU logs, né? Onde são gerados, no caso, os archives logs lá. O banco de dados está trabalhando, é o banco de dados de produção. Mine Database é o banco de dados de mineração. Nesse caso, pode ser tanto o banco de dados de origem, quanto em um banco de dados separado. Só que tem alguns requisitos se você for minerar em outro lugar, já vou falar para vocês. O GDU Log Files, né, que são os arquivos de GDU Log, e também o Log Miner Dictionary, que é o dicionário do Log Miner. O que é o dicionário do Log Miner? Sem ele, a gente não conseguiria entender muito bem quando a gente fosse analisar tanto o Redu quanto o Archive. O comando, por exemplo, eu tenho uma imagem aqui que vai ficar mais claro para vocês, mas eu daria um insert e na hora de ler esse insert não mostraria a tabela, não mostraria as colunas, ficaria tudo zoado e a gente não conseguiria entender. Aqui eu deixei algumas descrições, cada configuração dessa. Banco de dados de origem a gente já falou. Banco de dados onde tem os GDU logs, banco de dados de produção. O de mineração, como eu falei, pode ser o de origem ou completamente separado. E os requisitos são os seguintes. Ó.
Se você for minerar em outro banco, por exemplo, tanto a origem quanto o destino, quanto o banco de dados de mineração, tem que estar rodando na mesma plataforma de hardware. Um outro ponto também é que o banco de dados de mineração, nesse caso sempre focando no banco de dados de mineração, tem que estar na mesma versão ou numa versão posterior do Oracle Database. Isso aqui são informações que vêm direto da documentação da Oracle, tá, pessoal? E também um outro ponto importante é que o banco de dados de mineração tem que estar utilizando o mesmo conjunto de caractere do banco de dados de origem. Se você já fizer a mineração no banco de dados de origem, já está tudo certo. Se for minerar em outro lugar, se atente aí a esses requisitos, senão pode dar problema. Hidrolog a gente já falou, e o dicionário do LogMiner, é isso aqui que eu falei para vocês. Ó. Se você não usar, ó, a gente dá um insert, e olha como é que seria a leitura aqui, ó, tanto no Redo quanto no Archive. Ó. Insert into, unknown, a gente não sabe qual é a tabela, não sabe quais são as colunas, ou seja, viria tudo zoado. Em relação ao dicionário do LogMiner, a gente tem 3 opções basicamente. A primeira é o dicionário de catálogo online. É a que eu mais gosto de utilizar, é a mais eficiente e a mais fácil de utilizar. Basicamente, você pode usar essa opção quando você tem acesso ao banco de dados de origem e quando você prevê, né, que não vai acontecer nenhuma DDL, tanto nas colunas, né, quanto nas tabelas aí previstas para análise. A gente tem uma outra opção também, que é o próprio dicionário dos Hidrologs. E é o seguinte, a gente utiliza essa opção quando a gente geralmente não tem acesso ao banco de dados de origem e quando se prevê que serão realizadas DDLs nas colunas e tabelas de interesse. E a terceira opção, pessoal, é o dicionário em arquivo texto, tá? Esse cara aqui é, na verdade, mais mantido por questões de compatibilidade. Como já está escrito aqui, ó, a Oracle recomenda que você utilize ou o dicionário de catálogo online, quando você tiver acesso ao banco de dados de origem, e não se prevê nenhuma DDL nas colunas, né, das tabelas que a gente está prevendo analisar, ou o dicionário dos próprios log files, né? Como a gente já falou, quando a gente não tem acesso e quando se prevê DDLs aí nas colunas de tabelas, nas tabelas de interesse. Um outro ponto também interessante, pessoal, é o que a gente chama de Supplemental Log. Quando a gente não ativa o Supplemental Log e a gente vai fazer a leitura lá do Redo, Archive Log, algumas colunas a gente não vai conseguir trazer as informações. Que é o caso aqui, por exemplo, ó, da username, OS username, machine name, session e serial. Né? A gente não vai conseguir ter essas informações. Se você precisar trazer essas informações, você precisa ativar o Supplemental Log. Caso contrário, a coluna vai vir como unknown ou vai vir zerada, né? Não vai trazer valor nenhum. E quando a gente fala do Supplemental Log, a gente tem algumas opções. A mais fácil e interessante da gente utilizar é o Minimal Supplemental Log. Por quê? Porque ele não vai impor uma sobrecarga significativa no banco de dados que a gente vai fazer a análise. Então eu gosto muito de utilizar essa opção. Quando a gente tem também acesso ao banco de dados de origem, se precisar dessas colunas, ativa o Minimal Supplemental Log, não vai causar overhead, melhor opção aí. A gente tem também a opção de Database Level Identification Keylog, tá? É quando geralmente os hidrologs não serão minerados na instância de banco de dados de origem, tá? Que é o caso, por exemplo, de um standby lógico. Aí você pode utilizar essa opção aqui. E tem uma outra aqui que é o Procedural Supplemental Log, não costumo utilizar ela, mas serve, por exemplo, quando a gente está tendo atualizações contínuas ou quando a gente utiliza Golden Gate. Não costumo utilizar. Eu realmente utilizo mais o Minimal Supplemental Log quando eu preciso. Nesse case que eu falei para vocês, nem precisa ativar, porque eu basicamente quero saber o count, qual foi a tabela que sofreu mais operação. E a gente consegue ter isso sem o Supplemental Log, mas eu vou mostrar os dois cenários para vocês. Bom, esse foi o nosso overview aí sobre o LogMiner. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, a documentação, tanto a documentação, pessoal, quanto os scripts que a gente vai apresentar nesse vídeo vão estar disponíveis no grupo do Telegram. Então, se você quiser ter acesso, o link está na descrição do vídeo. Entra no grupo do Telegram, você vai ter tanto os scripts quanto a documentação. E não deixa aí de conhecer também a nossa formação DBA Oracle Pro. Bom, dito isso, pessoal, vou descartar isso aqui e vamos partir para a prática. Vamos lá para o nosso SQL Developer. Os scripts já estão prontos lá, tem muita coisa para a gente ver. Então vamos para o que interessa. Então aqui, pessoal, olha só, eu já deixei os scripts aqui, ó, tem muita coisa para mostrar para vocês, é uma aula bem completa mesmo. Também deixei a documentação, já vou mostrar para vocês a documentação. Para a gente começar, ó, eu já vou alterar aqui, vou fazer um alter session aqui no padrão de data, para já ajudar a gente aqui para facilitar. Uma outra coisa que eu vou fazer também, ó, é alterar o caminho que os archives logs estão sendo gerados. Eu vou alterar para esse caminho aqui, para ficar mais fácil da gente analisar. Vou colocar no user um archive log e vou criar essa pasta aqui porque eu acho que não tenho criado.
né? Então eu vou criar essa pasta aqui, beleza. E agora, ó, a gente já tem os arquivos sendo gerados nesse local. Só para facilitar, tá, pessoal? Deixa eu ver onde que estão sendo gerados atualmente. Eu acho que não tem FRA configurado aqui, então provavelmente ele deve estar girando lá no home DBS, eu acho. Quer ver? Ó? Aqui, ó, vamos ver aqui. Ó, isso mesmo, tá girando na DBS, tá vendo? Quando a gente não tem FRA, né, e não configura, ele geralmente joga nesse padrão aqui. Beleza. Vamos subir aqui. E vamos lá. Como é que a gente faz então para poder verificar o mapa de archive log? Esse script gigante aqui, ó. Mas basicamente a gente verifica nessa view dinâmica aqui, ó, log underline history. Então, ó, vou executar. E olha só, claro que aqui a gente não vai ter muita coisa para analisar, tá, pessoal? Por quê? Porque esse banco aqui é um banco de dados de teste. Então não tem muita informação aqui. Mas, por exemplo, ó, falando do dia 15, que é hoje, a gente pode ver que ó, veio mantendo um padrão de 0 archive logs gerados. Ou seja, não estava acontecendo nada no banco de dados. E aí, do nada, 2 horas da tarde, ocorreram 8 suítes. Ou seja, foram gerados 8 archive logs. Você convém que isso aqui é estranho? Já que o padrão, né, é de 0? E aí poderia estar mantendo. Começou, por exemplo, a gerar 8, né, e aí manteve 8, 10... né, manteve 8, 10, enfim. Começou a gerar muito archive log. A gente consegue entender por aqui que isso não é o padrão, né? Porque ele vinha mantendo aqui 0 e do nada aumentou pra caramba. E é assim que a gente faz a análise. Por exemplo, eu olharia, né, os 8 archive logs aqui que foram gerados nesse período de 2 horas, para poder entender o que causou essa quantidade maior aí de suítes aí, essa quantidade de archives gerados. Então, eu montei aqui um estudo de caso aqui para a gente poder verificar qual foi a tabela vilã. Obviamente que vocês já vão saber aqui pelos scripts, mas só para vocês entenderem o conceito do negócio. Vou criar aqui uma tabela chamada test log miner, vou inserir 5 registros e vou comitar. Coisa bem simples. Então, olha só. Já criei a tabela, já inseri, já comitei utilizando o esquema HR. Se a gente fizer um select aqui, ó, a gente vai ter as informações que a gente acabou de inserir. Agora eu vou criar uma outra tabela. Vou criar uma procedure para fazer um loop de insert. E vou inserir 100 mil registros nessa tabela. Inseriu, olha só, se a gente verificar, temos 100 mil registros nessa tabela. Agora o que eu vou fazer é analisar essas informações, esses inserts que a gente fez, né, utilizando aí o log miner. Aqui, ó, para a gente verificar como que está o supplemental log, atualmente ele não está ativo, ó. A gente consegue através dessa coluna aqui na VDola Database, tá? Olha só, ele está como null, nesse caso aqui falando do minimal, né? Um pouquinho mais abaixo, a gente tem algumas views que a gente pode utilizar, né, para poder, quando a gente estiver utilizando o log miner. Por exemplo, essa daqui, ó, essa primeira, lê os conteúdos dos redo logs. Essa daqui, ó, mostra quais são os redo logs ou archive logs que vão ser analisados. Essa aqui mostra o arquivo de configuração de dicionário em uso, e essa aqui os parâmetros configurados. Acredito que deva ter mais, eu trouxe essas 4 aí que eu achei interessante, mas basicamente o que vai nos importar é essas 2 aqui. Como eu falei para vocês, para a gente analisar, pode ser tanto o redo log, ó, que são esses aqui, ó, esses 3 que eu tenho, quanto os archive logs, ó, que são esses aqui. Ó. Eu vou gerar um switch aqui, ó, para poder gerar o archive que a gente colocou aqueles inserts lá, que vai ser esse aqui. Ó. Então como que a gente faz para poder iniciar o log miner para a gente poder fazer a leitura desse cara aqui? Muito simples. Ó. Muito simples, a gente vai utilizar essa package aqui, ó, que é a dbms log mnr. Vamos colocar um add log file e aqui no log file name a gente vai passar o nome do arquivo. Vou colocar aqui. Ó. Aqui na opção a gente vai dizer que a gente está criando uma nova lista. Vamos iniciar e vamos passar a opção de dicionário online. Só isso, pessoal, bem simples, tá? Feito isso, ó, deixa eu fechar aqui. Ó, executou. E se a gente agora fizer um select, por exemplo, nessa view aqui, ó, a gente já vai ter as informações desse arquivo que a gente está analisando. Para saber quais são os arquivos que a gente está analisando, a gente roda essa daqui. Olha só, a gente só está analisando esse arquivo aqui. Obviamente, né, que aqui nessa view a gente tem muita informação, né? Informação de todo tipo e também muitas colunas, ou seja, não é muito simples de entender isso daqui. O que eu fiz? Já deixei um select aqui para vocês, ó, mais amigável para vocês conseguirem entender, né, essas colunas da melhor forma possível aí. Então olha só, aqui a gente mostra o scan do log, aqui é o timestamp, a operação que ocorreu, ou seja, insert, qual foi o owner, qual foi a tabela, ó, SQL trace,
Obviamente que a gente vai ter muito mais ela, porque foram inseridos 100 mil inserts nela. Qual foi a table space? E olha só que legal, pessoal, aquela informação que eu falei para vocês, né, sem o supplemental log a gente não tem, ó. Não temos username, não temos OS, não temos machine name, não temos session nem serial, nem session info. Ou seja, faltou muita informação aqui sem o supplemental log. Beleza, tudo bem, a gente pode ativar depois, tá? E a gente tem aqui também, ó, tanto o SQL Redo quanto o SQL1. A gente poderia verificar aqui, ó, qual foi o insert, né, que foi feito nessa tabela. Então a gente tem aqui, ó, o valor, né, e também a descrição desse insert. Se eu quisesse analisar mais de um archive, por exemplo, né, como é que a gente faria? Muito simples também, pessoal, olha só. Deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, a gente colocaria essa opção aqui, ó, add log file e passaria o nome. E aí quantos a gente quisesse, né? Poderia, por exemplo, passar mais um aqui, ó. Vamos pegar 3 aqui, ó, né? Então, ó, esse aqui, que a gente já está analisando. Esse outro aqui, que não tem nada, provavelmente. E esse outro aqui, ó. Vamos executar. Ó, executei. Para verificar quais são os que estão sendo analisados, a gente roda esse comando, ó, já tem 3 aqui. E para ter os resultados, a gente rodaria, né, o comando nessa view aqui. Como que faz para a gente poder parar o logminer? Ah, beleza. Olha só, esqueci de falar. Lembra que eu falei para vocês aquela questão do count, para saber quais são as tabelas que sofreram mais operações, naquele case que eu falei para vocês no início da aula? Olha só, a gente faria dessa forma aqui, ó. E olha aqui, pessoal, qual foi nesse caso aqui a tabela que mais sofreu DML? Foi essa aqui. Ou seja, nesse caso aqui, a que teria gerado mais archive log seria essa. Nesse caso aqui foram só 100 mil, mas geralmente a gente pega aí para milhões aí de operações de DML, né? A gente sabe que esse cara aqui pode ser a possível causa do problema. Nesse caso a gente não precisa, por exemplo, do supplemental log, como eu falei para vocês, porque o que eu quero saber é tabela, operação e o volume que foi feito nela. Basicamente para poder resolver o nosso problema. Para parar o logminer, end logminer. É só utilizar a mesma package com end logminer. Basicamente é assim que a gente faz para poder fazer a leitura tanto dos redos quanto dos archives, tá? Vou mostrar então agora um pouquinho do supplemental log. Como eu falei para vocês, ó, ele não está ativo. Para a gente ativar, alter database e add supplemental log. Ativamos ele, ó. Já está como yes. Vou inserir mais uma vez 100 mil registros aqui, porque o que já passou a gente não vai conseguir ter. Nesse caso aqui, pessoal, eu acabei inserindo 1 milhão, sem querer, foi um 0 a mais aqui, mas não tem problema. Provavelmente ele já deve ter feito um switch agora. Não, até que não. Acabou que não fez switch, mas eu mesmo vou fazer. Ah não, eu acho que fez sim, né? Fez sim, ele fez um switch automático, só tinha um 14 aqui, ele já fez um switch automático. Vou fazer outro aqui. Pode ser que parte dos inserts estejam no outro log, tá? Então, ó, a gente tem esses dois aqui agora para a gente analisar o mesmo comando, tá? Vou pegar aqui, ó, colocar aqui para baixo. Colocar aqui, ó. Então, vou adicionar esses dois aqui para a gente poder analisar. Tirar esse último aqui. Vou executar o nosso logminer. E olha só, para a gente poder fazer a análise agora, o mesmo comando que a gente já executou anteriormente, tá? Vai demorar um pouquinho agora porque ele vai varrer 1 milhão de inserts, né? Ou seja, tem mais registros aí para a gente ler. Então aqui, pessoal, já trouxe o resultado, tá vendo? E aqui, ó, o que eu queria mostrar para vocês é basicamente isso daqui. Ele dá as mesmas informações que a gente já tinha anteriormente, só que agora, ó, com o supplemental log, ó, ele está trazendo tanto a coluna username, ó, que foi o sys que a gente executou, o usuário de sistema operacional, machine name, olha só, sessão e serial, o login info, tá? Então ele traz a mais essas informações também com o supplemental log. Para desabilitar o supplemental log, ó, drop supplemental log data, e para encerrar o logminer é só executar o comando que anteriormente a gente já tinha executado. Acho que é basicamente isso, pessoal. Ah, tem mais coisas aqui para falar, beleza. Aí é o seguinte, pessoal, esse aqui também é um ponto interessante, tá? Que eu coloquei aqui para vocês, que eu acho bacana mostrar. Nesse caso aqui, a gente analisou 1, 2, 3 archive logs, mas vamos supor que a gente precise, por exemplo, analisar uns 50 archive logs. A gente teria que ficar adicionando, olha só, toda hora esse cara aqui, né? Adicionar ele um monte de vezes, 50, vai ter um trabalhão, né? Não precisa. A gente consegue ativar o logminer
por um período de tempo. Então eu vou mostrar como que faz isso para vocês agora. Daqui é o ouro que faltou, porque sem isso, provavelmente em produção vai ter muito mais archives do que 2 que a gente acabou de olhar. Então eu vou passar o ouro para vocês aqui agora, tá, pessoal? Vamos lá. Até a versão 12, né, porque foi descontinuado aqui na 12C, a gente tinha uma opção que chamava Continuous Mine. O que era isso? Fazia basicamente a adição dos archive logs, por exemplo, né, de um determinado período de tempo. Ou seja, você passava o período e ele basicamente já fazia a adição e já ativava, né, aí o log miner. Só que foi descontinuada na 12. Então, se a gente, por exemplo, tentar ativar o log miner com essa opção agora, olha o que vai acontecer. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, do dia 15/1/2023. Vamos pegar aqui, ó, 2h52. Vamos colocar a data aqui, a data e hora aqui, ó. Até, por exemplo, 18h05. Então, dia 15. 18h05. Né? Se eu tentar, por exemplo, habilitar o log miner dessa forma, olha o que vai acontecer, ó. Ele está falando, ó, que o Continuous Mine ele já é obsoleto. Ele já está obsoleto. Essa versão que a gente está utilizando é 19. A partir da 12 ele já foi descontinuado. Então a gente não pode utilizar mais o Continuous Mine. Já está obsoleto. Como que a Oracle recomenda que você faça isso agora? Ela recomenda que você crie uma procedure para fazer a adição dos GIDO logs lá, dos log files, né? E depois você inicia o log mine. Eu vou mostrar isso para vocês na documentação, ó. Inclusive eu deixei a documentação aqui, ó. Vamos lá para a gente ver isso daí. Aqui, pessoal, aqui na documentação da Oracle, ó, se você quiser fazer um filtro por um range de data, olha o que ele fala para você fazer, ó. Criar, né, uma procedure para poder fazer a adição desses caras, né? E daí você executa, né, para poder adicionar esses GIDO logs e depois você filtra por um período de tempo, tá? Então a Oracle mesmo recomenda que você faça a criação dessa procedure. Aproveitando, ó, tá aqui a documentação se vocês quiserem saber um pouquinho mais do log miner. Vamos lá então. Pessoal, eu só fiz uma pequena modificação nessa procedure, tá? Aqui a Oracle tá passando só o start time. Eu botei o end time também. Nesse caso aqui eu coloquei o end para poder, por exemplo, se eu quiser adicionar só do 20 ao 40, então adicionar um período menor aí de archive para poder fazer essa análise. E não varrer um monte de informação e ficar mais pesado lá na hora de trazer. Então eu modifiquei essa procedure, vou disponibilizar para vocês no grupo do Telegram. Então vamos lá, como é que a gente faz para poder habilitar então o log miner por um período de tempo? Deixa eu criar aqui a procedure, ó. Vou aqui no meu MOBA. Ela já está aqui no meu Oracle Home, já está aqui, então vou entrar no meu banco de dados e vou executar a criação dessa procedure para adicionar os log files, tá? Feito isso, vou voltar para cá e deixa eu pegar aqui o comando para a gente ver nossos archives. Então, olha só, os archives que a gente tem são esses aqui, ó. Como é que a gente faz, então, para poder especificar os archives que a gente quer analisar? Né? Um período de archives que a gente quer analisar. Muito simples. A gente vai executar, então, ó, essa procedure e vai falar, por exemplo, eu quero analisar, vamos supor aqui, do 8, né? Vamos supor 8, né? Ou seja, a gente pega aqui, ó, o first time, então vou colocar aqui, ó, dia 15/1/2023, 2h52 e 55. Eu quero analisar até, por exemplo, o 13. Né? O 13, ó, vai até 2h52 e 59. Então aqui, ó, dia 15/1, 2h52 e 59. E aí, ó, executaria essa procedure. Ó, executou com sucesso. Se eu olhar agora quais são os logs, archive logs que estão sendo analisados, olha só. Na realidade ele pegou até do 7, porque ele pegou do 7, porque provavelmente o tempo deve ser igual, ó. Se a gente olhar aqui, ó, tanto o tempo, o first time do 7 quanto do 8, é porque foi feito switches muito próximos, né? Então ele acaba pegando os dois aqui, mas vocês entenderam o conceito, né? Ele vai analisar então, ó, essa quantidade de redo logs, ó, que a gente especificou, tá? Através dessa procedure. Aí a gente poderia fazer a execução aqui desse comando e a gente poderia ainda, dentro desses archives aqui, filtrar também por data, né? Mas aí a gente passaria aqui, ó, por exemplo, o first time. Então, ó, 2h52, por exemplo, né?
botar aqui, ó, 58. E aqui o hard, né, que é o final, que é 15 do 1. Vamos botar aqui, ó. É porque aqui ele vai pegar tudo, ó, porque todos estão nesse final, mais ou menos. Mas tudo bem, é só para vocês entenderem, ó. 52 e 59. Feito isso, a gente pode habilitar, né, o nosso logminer e a gente conseguiria analisar aqui. Obviamente que não vai trazer nada, tá, pessoal? Porque esses arquivos que a gente pegou não teve nenhuma operação. A gente teria que pegar esses últimos que foram gerados aqui, ó. Esses últimos aqui. Então, por exemplo, ó, a gente faria o seguinte, ó. Vou até ajustar aqui agora. 14, 52 e 59. Até 15, 1807. Vou executar. Vamos ver quais são os que estão sendo analisados. Ó, agora sim, ó, ele acabou trazendo mais, ó, mas agora tem aqui os que nos importam. E a gente colocaria o mesmo período que a gente colocou aqui. Para a gente poder iniciar o nosso logminer, tá? Iniciou o logminer, agora sim a gente vai ter as informações que a gente quer. Lembrando que quanto mais archive, por exemplo, você tiver para analisar, mais demorado vai ficar. Olha só, a gente agora tem 1.100.000 inserts que ocorreram nessa tabela. Então é assim que a gente faz para analisar o logminer por um período de tempo. E essa forma, pessoal, ela se aplica também, né, para outros tipos de ativação do logminer. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, se você quisesse fazer uma ativação pelo System Change Number, né, que é o SCN, ó, você também poderia. Você executaria a procedure, né, colocaria aqui uma quantidade de archives que você gostaria de analisar, e aqui, ó, você pegaria, ó, qual é o System Change Number de cada archive que você quer analisar e habilitaria o logminer dessa forma aqui. Acho que é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Ah, pessoal, por último, para finalizar, o logminer ele tem várias opções que a gente pode utilizar. Por exemplo, a gente poderia utilizar uma opção aqui, ó, que é o Printpret SQL. Ele basicamente vai trazer o SQL formatado para a gente. Quer ver? Ó? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Deixa eu habilitar aqui novamente o nosso logminer. Deixa eu habilitar só um log aqui para ficar mais fácil, pessoal. Vamos lá, vou pegar um aqui que a gente já tinha gerado. Ó. Aqui, ó. Pegar o comando aqui. Colocar aqui embaixo. E vamos analisar só esse primeiro aqui, que eu acho que foi o que a gente gerou primeiro, né? Os 100.000. Para não ficar tão pesado. Ó. Vamos habilitar o nosso logminer. Beleza, habilitei. Vamos gerar aqui, ó. Esse comando aqui, ó. Só para a gente fechar aqui a nossa aula de hoje. Se eu pegar, por exemplo, aqui o SQL Redo, né, se fosse, por exemplo, um insert gigante, ele colocaria tudo na mesma linha aqui, ó, e ficaria... Se bem que a gente poderia vir aqui, ó, e clicar em formatar. Ele já formataria aqui, mas essa opção que eu vou mostrar para vocês também é legal. Enfim, se a gente copiasse, ó, e fosse um insert grande, ele já traria aqui, ó, tudo na mesma linha. Com essa opção aqui, ó, olha o que ele vai fazer. Ó. Deixa eu adicionar essa opção aqui, ó. Olha o que ele vai fazer aqui, ó. Habilitei de novo, vou rodar o mesmo comando. E olha o que ele vai fazer agora aqui no SQL Redo. Em vez de vir numa linha só, olha só, ele já vai trazer formatado. Um pequeno detalhe, como eu falei, a gente poderia fazer a formatação até mesmo aqui pelo SQL Developer. Caso você não estivesse utilizando o SQL Developer, por exemplo, estivesse utilizando o SQL Plus, essa opção seria interessante. Mais uma a mais aí para vocês saberem que tem outras opções para a gente utilizar também na ativação do logminer. Pessoal, foi isso para a aula de hoje. Passei muita informação para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido aí como essa ferramenta pode ser útil no dia a dia. E se você ainda não conhece a formação do Heroku Pro, link na descrição do vídeo. E também não deixa de entrar no nosso grupo do Telegram, tá, pessoal? Para poder receber a documentação, o material dessa aula e os scripts, grupo do Telegram. Então é isso. Vejo você na próxima aula.